Estar aqui com vocês. Como o pastor já disse, eu sou o Bill, eu sou pastor lá na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Quem aqui já foi em Juiz de Fora faz assim com a mão. Muitas pessoas, né, porque é bem pertinho daqui. Trago para vocês o abraço da minha comunidade, que se chama A Igreja, lá em Juiz de Fora. Uma grande honra estar aqui nesse púlpito. Obrigado, pastor Renato, sua esposa, seu time de pastores, os irmãos que estão aqui essa noite. É uma alegria muito grande para mim poder conhecer parte da família de Deus, parte do povo que ama Jesus, parte do povo cheio do Espírito Santo. Amém? Tem alguém cheio do Espírito Santo aí? Glória a Deus, glória a Deus. Eu sou casado com a Nathalie. Eu tenho 3 filhos. Eu tenho o Tito, com 6 anos de idade. Tenho a Eva, com 2 anos de idade. E tenho o Dante, com 40 dias. Gracinha mesmo, é assim mesmo que a gente fica. A gente pega ele, desse jeito, né? Ter filho é bom demais, né, gente? Quem tem filho aqui? Meu Deus, que privilégio, que presente que Deus concedeu a você. E assim, ter mais de um com idades diferentes é uma delícia, irmão. Cada um tem um cheirinho diferente, né? Cada um você curte de um jeito diferente, é gostoso demais. Difícil é quando os 3 decidem chorar junto. Aí é mais desafiador. Essa semana que passou, o neném estava chorando porque estava trocando a fralda. Aí a Eva foi e mordeu o irmão. Aí o irmão começou a chorar desesperadamente que a irmã mordeu nele, de raiva, porque ele não pode encostar a mão nela. Mas ele estava cheio de raiva que a irmã mordeu nele e dor. Aí de repente a irmã começou a chorar também, porque ficou arrependida de ter mordido. Aí os 3 chorando. Aí essa semana eu estava orando, falando nessa hora assim: Senhor, quem que eu vou acudir primeiro? Até Deus me respondeu, eu fiquei igual o maestro, só vai, chorem. É uma delícia ser pai, é uma delícia o que nós estamos vivendo como família. Ainda estamos trabalhando, né? Estamos no 3º, se o Senhor nos permitir, vai ter o 4º, vai ter o 5º. Quem gosta de família grande aí? Aleluia! É bom demais. Lá em Juiz de Fora, como eu disse, eu sou pastor de uma comunidade que se chama A Igreja. Essa comunidade começou há 7 anos atrás. Nós começamos na laje de uma casa com 20 irmãos. 7 anos se passaram e hoje são mais de 1.200 pessoas apaixonadas por Jesus, impactando uma cidade debaixo do poder e da influência do Espírito Santo. Tem sido um tempo maravilhoso. Quando por algum motivo vocês forem a Juiz de Fora e estiverem lá, quem sabe num final de semana, e puderem estar com a gente um domingo, se você estiver em Juiz de Fora, vá lá nos conhecer, que eu vou ficar muito feliz de receber você lá. Está aqui comigo o Daniel, que é o pastor do louvor lá da nossa igreja. Está aqui o Gabriel, que é pastor dos adolescentes. Nós estávamos viajando, eu estava na Argentina, e aí o meu voo já ia chegar de maneira que eu ia perder o culto lá na minha igreja. Eu não cheguei a tempo de poder ir para Juiz de Fora. Falei com o pastor Dilton, que é um grande amigo, que eu estaria aqui, e ele falou assim: você precisa conhecer um povo que ama Jesus, que eu quero te conectar com o pastor Renato. E Deus nos deu esse presente de estar aqui nessa mesa. Olha, tudo aquilo que Deus faz não é por falta do que fazer. Tudo aquilo que Deus faz é por um propósito. Certamente eu não estou aqui apenas porque meu voo não ia chegar a tempo em Juiz de Fora, apenas porque eu tinha que conhecer um homem cheio de Deus, que é o pastor Renato. Não é apenas por isso. Eu estou aqui porque Deus quer fazer algo na sua vida. Eu poderia estar em qualquer outro lugar no Rio de Janeiro agora, mas aprove a Deus que eu estivesse aqui. Pode ser que a fome de alguém, a fome pela presença de Deus de alguém, tenha projetado esse encontro hoje. Você sabia que fome promove encontros? Quando nós olhamos para a vida de Cornélio, lá em Atos dos Apóstolos, nós vemos um homem que a Bíblia diz que ele tinha muita fome de Deus. Ele ainda não conhecia Deus como nós conhecemos, mas ele tinha vontade de conhecer a Deus. A Bíblia diz que as ofertas e as orações de Cornélio subiram aos céus, e Deus recebeu aquela oferta, recebeu as orações de Cornélio e percebeu o quanto de fome que Cornélio tinha de Deus. E o Senhor disse: eu quero me apresentar a Cornélio. Eu quero que ele me conheça de maneira mais íntima e mais profunda.
E a fome de Cornélio fez com que Deus fosse até um homem conhecido como Pedro e visitasse Pedro. E nessa visita Deus deu uma visão para Pedro, porque Pedro tinha uma dificuldade de pregar o evangelho ainda naquele momento para os gentios, para aqueles que não eram judeus. Então Deus se apresenta para Pedro, prega para Pedro, para mudar a teologia de Pedro, só para que Pedro pudesse ir até a casa de Cornélio. E terminando essa visão, o Senhor diz para Pedro: Pedro, vai chegar aqui na sua casa alguns mensageiros, eles vão te convidar para ir até a casa de Cornélio. Foi eu mesmo que marquei esse encontro. Cornélio recebeu uma visão e mandou te chamar. E você não preste resistência, arrume as suas malas, porque eu quero tocar a vida de Cornélio. Pedro sai da onde ele está, os homens mensageiros da casa de Cornélio chegam ali. Pedro já estava preparado, porque já tinha tido uma visão. O Senhor já tinha falado no coração de Pedro que ele precisava ministrar na vida de Cornélio. Pedro pega a estrada, faz uma grande viagem. E quando chega na casa de Cornélio, Cornélio, que era um homem faminto pela presença de Deus e com um coração generoso, convida pessoas como você, que vai, como o pastor falou aqui, receber uma visita na sua casa, mas vai trazer pessoas para serem ministradas junto com você. Se você sabe que Deus vai fluir, se você sabe que Jesus vai visitar a casa junto com o pastor, por que você vai estar lá sozinho? Se você sabe que Jesus mudou a sua vida, então ele pode mudar a vida de outra pessoa. E aí Cornélio faz isso, Cornélio enche a casa dele de gente. Quando Pedro chega, Pedro começa a apresentar o evangelho ali na casa de Cornélio. E a Bíblia diz que antes mesmo que Pedro terminasse de falar, a fome que Cornélio tinha de Deus e que aquelas pessoas tinham de Deus era tão grande que Pedro não conseguiu terminar o seu sermão. A Bíblia diz que antes que Pedro terminasse de falar, de repente o Espírito Santo encheu a casa e todos foram cheios da presença de Deus. Que lindo isso! Que lindo! A fome de Cornélio fez com que Pedro fosse retirado lá da casa dele, pegasse a estrada, fosse para uma outra região, só para que Cornélio fosse encontrado e tivesse a fome dele saciada. Então pode ser que é alguém aqui hoje que está provocando os céus há um tempo já. Talvez alguém aqui hoje que está constantemente dizendo: Senhor, eu preciso de um novo batismo na sua presença. Senhor, eu preciso ser cheio. Senhor, eu estou cansado, eu estou desanimando na fé, eu preciso da sua presença. Ou alguém que a vida espiritual está saudável, mas sente um fervor no coração por mais. Eu quero mais, eu sei que tem mais. E as suas orações subiram aos céus e Deus promoveu esse encontro hoje, para que você possa ser cheio do Espírito Santo e receber aquilo que você vem provocando os céus, talvez meses, talvez até anos. Eu vou pregar a palavra, e a palavra de Deus ela vai abençoar todo mundo que abriu o coração. Mas talvez alguém aqui hoje que vai ser marcado para sempre. Todos vão receber a palavra em medidas diferentes, vão ser abençoadas. Mas há alguém aqui que, como Cornélio, pode ter um encontro com Deus aqui hoje, que vai ser cheio, marcado pelo fogo de Deus, de maneira que a sua vida nunca mais vai ser a mesma depois de hoje, porque Deus preparou um encontro com você hoje. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Romanos. Lá no livro de Romanos, capítulo 12. Eu quero te ensinar a ter encontros com a presença de Deus. Romanos capítulo 12, verso 1. O apóstolo Paulo nos ensina como prestar um culto ao Senhor. O apóstolo Paulo, de maneira poderosa, nos ensina um caminho para termos encontros com a presença manifesta de Deus. É bem verdade que Deus, Ele está em todos os lugares. Deus é onipresente, ou seja, Ele está em todos os lugares. Mas existe a presença onipresente de Deus e a presença manifesta de Deus. Deus está em todos os lugares, mas Deus não está se manifestando em todos os lugares.
Como me encontrar com a presença manifesta de Deus? Olha, ninguém, nenhum pregador tem autoridade para dizer para Deus quando e como Ele deve agir. Mas é verdade que a palavra, ela nos ensina caminhos até o coração de Deus. A palavra nos ensina como agradar a Deus. Ninguém pode dizer a Deus o que fazer, mas o próprio Deus ensinou a sua palavra como Ele pode ser agradado, como Ele pode ser atraído. E isso é extremamente poderoso, porque isso pode provocar encontros com a manifestação de Deus. Uma igreja que aprende a atrair a presença manifesta de Deus é uma igreja que, de maneira mais rotineira, constante, vai experimentar visitações da presença manifesta de Deus. Há muitos aqui que certamente são casados, e você que é casado há mais de 2, 3, 4 anos, você já conhece, mais de um ano, você já conhece algumas coisas a respeito do gosto da sua esposa, o que ela gosta, o que ela não gosta. É certo que ali no período de noivado, no período de namoro, no primeiro ano de casada, a sua esposa foi dizendo para você, às vezes com palavras, às vezes ela vai deixando pistas, embora pistas não costumam funcionar muito para nós homens, nós somos um pouco devagar, né, irmãs? Aí tem que desenhar, né? Tenham misericórdia de nós. A minha esposa, ela fala assim: existe o ouro e a prata. Ela fala assim: eu não vou ficar esperando você ser um marido ouro, você vai ser um marido prata. O marido ouro é quando ela não fala nada e eu acerto. A prata é quando ela fala: eu quero isso. Ela fala assim: eu prefiro ser o marido prata, eu vou te dizer logo tudo que eu quero. Eu falo: amém, aleluia. Tem hora que eu tento ser um marido ouro, tem hora que eu acerto, tem hora que eu erro, mas é fato que a gente é um pouquinho devagar para interpretar as coisas, né? Mas a sua mulher, ela foi deixando para você pistas ou ensinando o que ela gosta, o que ela não gosta. Por exemplo, tem mulheres que gostam de receber flores em datas comemorativas, né? No dia do casamento, no dia dos namorados, no aniversário. Agora tem mulheres que preferem chocolate. Cadê as mulheres que preferem comida ao invés de flores? As irmãs que gostam de flores, gostam de receber uma flor de vez em quando? Tudo bem, é isso, tá vendo? Tem quem gosta de flor, tem quem gosta de chocolate. Agora, irmão, não dê flores para quem gosta de chocolate. A primeira vez você deu chocolate, ela falou para você: não, amor, você estava lá namorando ainda. Olha, no namoro elas aceitam umas 2, 3 vezes, né? Finge que dá um sorrisinho, né? Aí depois ela cria coragem. Deixa eu te falar um negócio, eu tô para te falar já tem um tempo. Eu não gosto de ganhar flores. Flor estraga. Eu gosto de chocolate. Me dá um doce. E tem as irmãs que gostam de flores. Aí você aprendeu. Ela te ensinou o quê? Um segredo para o coração dela. Ela te ensinou uma maneira de você agradá-la, de você conquistá-la. Então tudo bem você bater ali na trave e trazer a flor para quem gosta de chocolate uma primeira vez. Agora você concorda comigo que você ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos de casado, já são 5 anos de casado, você ainda insiste em dar a ela uma coisa que ela não gosta. Ela não vai se sentir amada com você fazendo aquilo que você quer. Amor envolve você servir o outro naquilo que é importante para o outro. Sim ou não? Não é dar aquilo apenas que você quer, é perguntar como o outro se sente amado. E num casamento, né, nós temos disso. E na vida com Deus também há. Assim como a sua mulher, ela foi ensinando para você o que ela gosta, como você acessar o coração dela, a palavra de Deus também contém segredos do coração de Deus. Eu amo isso. Como Ele quer ser agradado. E uma igreja que perdeu a noção do senhorio, perdeu muita coisa, quase tudo. Porque o Senhor, Ele já determinou acerca de como Ele quer que as coisas sejam.
E hoje, na geração atual, tem muita gente querendo entregar para Deus o que quer, não o que Deus está pedindo. Aí depois reclama: por que eu não experimento o poder de Deus? Por que a minha vida espiritual não desenvolve? É porque você quer o Salvador, mas não quer o Senhor. Você não entendeu que é Senhor e Salvador. E uma dica para você, que poderosa, uma chave poderosa: se você tirar o Senhor, você perdeu quase tudo. Por quê? Porque a salvação está intimamente ligada com o senhorio. Porque no final das contas, é o senhorio que nos salva de nós mesmos, nos tira do trono do nosso coração. Aleluia. Mas voltando aqui, Deus coloca vários segredos na palavra dele acerca de como ele quer ser conquistado, de como ele quer ser encontrado. Por exemplo, a Bíblia diz assim: Deus, diga comigo, Deus não resiste a um coração quebrantado. Como atrair o coração de Deus? A presença de Deus, tendo um coração, aleluia. A Bíblia vai dizer assim: bem-aventurado, mais do que felizes são aqueles que são pobres de espírito, deles serão o reino de Deus. Esses viverão o reino de Deus. Então aqui nós estamos aprendendo um caminho para viver o reino de Deus. E quando o reino de Deus vem, o rei vem junto. Aleluia. Como atrair o reino de Deus para as nossas reuniões, o reino de Deus para as nossas vidas? Um segredo. Bem-aventurados são aqueles que são pobres de espírito. O que é pobreza de espírito? Pobreza de espírito não tem a ver com ser alguém que não tem dinheiro. Eu conheço gente que não tem dinheiro e não é pobre de espírito. E eu conheço gente que tem dinheiro e é pobre de espírito. Pobreza de espírito é humildade de espírito. É ter um coração que não importa o quanto é abençoado, o quanto conquista, o quanto experimenta, continua dizendo: eu ainda dependo de Deus. Eu ainda preciso de Deus. E como a gente se perde fácil desse lugar. Como a gente se perde fácil desse lugar. Eu já vi mais pessoas se perderem no lugar da bênção do que no lugar do deserto. Como nós nos prostituímos com rapidez com as bênçãos de Deus. A gente começa a ser abençoado e de repente a gente começa a colocar no trono do nosso coração as bênçãos. A Bíblia diz que, posso fluir aqui no Espírito? Vamos lá? A Bíblia diz que o reino de Deus é como um homem que deu uma festa. E esse homem, ele dá uma festa e ele convida pessoas especiais para ele, para estar nessa festa. Mas a Bíblia diz que uma a uma elas foram se desculpando, dizendo: não vamos poder estar na sua festa, no seu banquete. E quando você lê esse texto é muito interessante, porque esse texto mostra para nós que o motivo pelo qual as pessoas não quiseram ir nas bodas, na festa do rei, não foram coisas que são pecados. Eu vou te dar um exemplo. Uma delas disse assim: me desculpa, mas eu estou noivo e vou me casar. Quantos aqui sabem que casamento é uma bênção? Aleluia, Deus ama a família, Deus ama casamento. Quem está solteiro aí recebe um casamento agora em nome de Jesus. Aleluia! Não, seu glória a Deus foi muito fraco. Vai ficar para um outro dia você receber esse milagre. Quem está solteiro aí e quer casar, dá um glória a Deus. Aleluia. Eita glória. Tem um varão aí que soltou um aleluia que eu mesmo vou orar por ele com imposição de mãos no final, porque o homem está cheio de fé. Aleluia. Casamento é uma bênção. Casamento é promessa de Deus. Mas aqui, olha só, aqui nós vemos que o texto diz que alguém usou o casamento para dizer: eu não vou estar na mesa com o Senhor. Alguém que talvez orou muito tempo: Deus, eu quero tanto casar, eu vejo todo mundo casando, 1000 à minha esquerda, 10.000 à minha direita, eu não sou atingido, todo mundo casa, a minha vez não chega. Até a irmã lá da igreja lá, que está viúva, com 67 anos, vai casar, e eu estou aqui, Senhor, olha para mim. Aí faz campanha, aí dá oferta, dá dízimo, ora com imposição de mão, ora todo jeito que você puder, pastor. E de repente, a bencinha chega. Aleluia. Apareceu o rapaz, apareceu a moça. Deus fez o que você dizia até ser impossível. Deus fez, você casou. Aí, casa, eu não tenho mais tempo. Eu não tenho mais tempo.
eu tenho que cuidar das minhas coisas. Aí a vida de dedicação na igreja vai embora. Aquela moça, aquele rapaz que servia com tanto empenho e disposição, é claro que numa certa medida vai mudar, porque a Bíblia diz que aquele que é solteiro faz as coisas do Senhor, aquele que se casa, ele vai sim se dedicar à sua família, mas quantos eu vejo depois que se casa, a família vai progressivamente sendo retirada da vida da igreja. Aí o texto diz, olha, o senhor daquela festa, aquele rei, ele convida outros, ele convida um outro tipo de pessoa, e ela diz assim: acabei de comprar juntas de boi. Acabei de comprar juntas de boi. Tenho que arar a terra. O que é juntas de boi? Seria hoje a sua empresa começar a prosperar. Seria hoje você tinha uma quantidade de maquinário, aí você orou, Deus liberou uma palavra profética para você, que você vai ser um grande empresário do reino de Deus. Tirou você da miséria, ninguém na sua família tinha conquistado nada, ninguém tinha avançado em nada. Todos olhavam para você, você vai ser mais um que não vai dar certo. E de repente você se encontra com Jesus. As palavras que tinha sobre você, sobre a sua casa, era de maldição, era de um ciclo que aconteceu com seu pai, com seu avô, vai acontecer com você também, mas de repente o ciclo é quebrado, porque você nasce de novo. E aí agora o Senhor começa a dizer: eu que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja. E o Senhor começa a liberar a palavra profética: você vai ser próspero, você não vai emprestar, pedir emprestado, você vai emprestar, você não vai ser cauda, você vai ser cabeça, você vai ser um homem próspero, você vai ser o primeiro da sua família a poder dar o melhor ensino para os seus filhos, a melhor realidade para os seus filhos. E aconteceu. As palavras proféticas começaram a se cumprir. E de repente, pastor, não posso dessa vez. A outra, não posso também. Não posso. A vida de oração vai diminuindo. A vida de leitura da palavra vai diminuindo. Aquilo que começou no espírito, que não foi a sua força, não foi a sua inteligência, não foi as suas ferramentas, até porque você não tinha nada. Tudo que você tinha era uma palavra. E essa palavra e a unção de Deus treinaram você para se tornar o que você se tornou. Mas a verdade é que muitas vezes nós fazemos a primeira vez com Deus totalmente dependente de Deus, porque a gente não tem nada. Mas enquanto Deus faz a primeira vez, a gente aprende. E depois que a gente aprende, é a hora que nós vamos ser provados. Porque antes nós não sabíamos, só tínhamos uma escolha: depender. Mas depois de termos aprendido, agora nós temos uma escolha: depender ou não. Quantos se perdem nesse lugar? Chegaram na igreja todo arrebentado, família quebrada, tudo desajustado. E aí é como alguém que, imagina aqui, alguém que sofre um acidente e durante um período não consegue comer sozinho. A única escolha que ele tem para comer é que alguém sirva. Mas de repente esse alguém é curado. E agora, só que a gente está falando de maneira espiritual aqui. Esse alguém é curado e agora ele pode fazer sozinho. Mas ele escolhe: bem-aventurado os humildes de coração, porque desses serão o reino de Deus. Desses serão o reino de Deus. Quando posso continuar aqui fluindo, vamos lá? Quando o anjo Gabriel visita Maria, ele diz para Maria: Maria, você foi agraciada, bem-aventurada é você dentre as mulheres, você vai conceber o Filho de Deus. Aí Maria, ela rapidamente chega a uma conclusão: não tem como isso acontecer, naturalmente falando. Por quê? Porque ela nunca se deitou com homem algum, ela é virgem. E ela faz uma pergunta para o anjo Gabriel: como? Como? E essa é a pergunta que muitos de nós fazemos. Eu acho que qualquer um que está andando com Deus há algum tempo aqui já sabe que ele costuma dizer que vai fazer coisas
que você procura ferramenta em você e você não encontra. Você procura recurso em você e você não encontra. Ao ponto de você olhar para o lado, você está falando comigo mesmo? Como? Quem aqui, depois de receber uma palavra profética, ou da boca de alguém, de um profeta, de alguém cheio do Espírito Santo, ou você mesmo orando, e de repente vem algo, eu vou fazer isso, aí você obviamente pergunta, como? E a resposta do anjo continua sendo a mesma. A resposta do anjo é: Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo. Eu vou dizer para você o que o anjo quer dizer. O como você só não pode atrapalhar, porque o resto tudo Deus vai fazer. Ela diz: eu sou virgem, eu nunca me deitei com homem algum, como que eu vou gerar? Olha, quando o anjo diz assim: descerá sobre ti o Espírito Santo, o anjo está dizendo: Maria, mas foi por esse motivo que você foi escolhida. Você bateu a senha. Maria, você foi escolhida, Maria, justamente pela sua pureza. Você foi escolhida justamente por não saber fazer. Você foi escolhida justamente por não ter as condições necessárias. Por isso há espaço para que Deus faça. Todos nós, em alguma medida, já fomos Maria um dia. Deus já veio sobre nós com a palavra. O Senhor já se apresentou a nós e nos disse direções, coisas que Ele queria realizar, e que a gente disse como. E Ele disse, ainda que sejam com outras palavras, ou simplesmente agiu. O Espírito Santo veio e realizou. O desafio, nós pastores aqui, líderes, obreiros, começamos totalmente dependentes do Espírito Santo. Não tínhamos nada. O desafio é depois de ter gerado a primeira, a segunda, a terceira, é continuar dizendo para Deus: eu ainda não sei fazer. Sem ti nada posso fazer. Esse é o desafio. Esse é o desafio. Como eu disse para você, eu vi mais pessoas se perderem na bênção do que pessoas se perderem no favor. Quantos aqui conhecem a história do profeta Eliseu? Melhor, do profeta Elias e do profeta Eliseu, o momento aonde o profeta Elias é tomado aos céus. Quem nasceu na igreja, você nasceu na maternidade, né? Mas quem cresceu na igreja, cresceu na EBD. Cadê os cria de EBD aí? Aleluia! Aleluia! É só crente abençoado. Eu sou cria de EBD. Eu não nasci num lar cristão, mas quando eu me converti, eu era fominha de EBD. A minha igreja sempre teve. E ali na EBD, as crianças sempre cresceram vendo, não só ouvindo, mas vendo a história de Elias e Eliseu, né? O momento que o profeta Elias sobe, aleluia, aos céus. O que acontece ali? Antes, Elias e Eliseu, eles têm uma conversa, aonde o profeta Elias diz: pede o que você quiser, me pede algo. Aí o profeta Eliseu disse assim: eu quero a porção dobrada. Que homem incrível. Que homem incrível. Você talvez nunca parou para pensar o quão incrível foi o que Eliseu pediu, irmão. O quão extraordinário e impossível foi aquilo que Eliseu pediu. Já é lindo você pensar, porção dobrada. 2 vezes mais aquilo que o profeta tem. Muito bom. Excelente pedida, inteligente. Mas se você parar para pensar que o que ele pede ao profeta, ele não pediu ao profeta, aí o negócio fica mais alto. Porque ele podia pedir realmente ao profeta. Mas aí talvez você está dizendo: não, pastor, ele pediu ao profeta. Não, você não pode pedir a alguém algo que a pessoa não pode te dar. Deixa eu dizer uma coisa para o meu irmão. Licença, eu vou pegar esse celular aqui de alguém. Pastor, segura o celular aqui, obreiro. Segura o celular aqui. Aleluia. Esse homem abençoado. Rápido. Aleluia. Esse homem de Deus aqui está segurando um celular. Aí eu vou falar para você o seguinte: esse celular é seu, tá? Me dá a porção dobrada desse celular. O que é a porção dobrada? 2. Um celular,
2 celulares, porção dobrada. Me dá a porção dobrada desse celular. Me dá 2 celulares. Você pode me dar 2 celulares? Por que não? Ele disse: eu não tenho. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Então, quando Eliseu vira para Elias e diz assim: me dá a porção dobrada, Eliseu preferiu não ter a garantia de pedir ao profeta. Ele pediu algo que só Deus podia dar. Me dá a porção dobrada. Eliseu está dizendo assim: eu quero algo, profeta, que você não pode me dar, que só Deus pode me dar. Aí o profeta disse: olha, tudo bem, com uma condição. Uma condição. Se você me vir sendo tomado aos céus. Se você me ver subindo, é isso ou não é? Se você conseguir me ver subindo, a porção dobrada é sua. E aí a história vai se desenrolar de maneira que de repente o profeta começa a ser tomado aos céus. E eu quero te perguntar, e responde você na sua cabeça, não precisa responder em voz alta. Como o profeta subiu aos céus? Eu garanto que a maioria aqui pensou numa carruagem de fogo. Vai em casa, lê o texto 1, 2, 3, 4, 5, 10. Se você achar o profeta subindo numa carruagem de fogo, eu não prego aqui nunca mais, que aí eu sou um herege. O profeta, é porque na EBD ali, as tias sempre desenharam para nós dessa maneira, talvez porque não perceberam um detalhezinho, que é muito importante. Se você ler o texto, você vai ver: pastor, mas eu tenho certeza que tinha uma carruagem de fogo lá. Não, calma, tem uma carruagem de fogo lá. Só que ela não veio para levar o profeta. A Bíblia diz que o profeta Elias subiu num redemoinho de fogo. Mas e a carruagem? Para que a carruagem? A Bíblia diz que enquanto Eliseu estava olhando para Elias, a carruagem de fogo estacionou no meio. Qual era o desafio? Não perder o profeta de vista. A carruagem de fogo é obra do diabo? Não, é bênção, é o sobrenatural de Deus. Mas eu já vi muita gente começar a olhar para o fogo e perder Jesus de vista. Eu já vi muita gente começar a olhar para os dons espirituais, começa a ficar fervoroso nos dons, mas não tem vida de devocional mais. Não é mais sobre buscar a Jesus, é sobre ser usado por Jesus. Muita gente fazer coisas para Deus, sem Deus. O que ele está fazendo não é do diabo, é de Deus, mas já perdeu Deus de vista. Qual é o desafio do profeta, do estudante a profeta, que vai ser formado daqui a pouco? Não perder o profeta Elias de vista. De repente estaciona uma carruagem de fogo. Meu Deus, aleluia, que visão maravilhosa. Eu não tenho nada contra ao mover do Espírito. Como diz Paulo, eu vou ousar dizer que eu oro em línguas mais do que todos vós. Eu amo orar no Espírito, eu amo os dons espirituais, eu amo o poder de Deus, eu amo ser favorecido pelas bênçãos de Deus. Aleluia, é bom demais. Agora, a carruagem chega, e nós sabemos que ele viu a carruagem. Sabe por que eu sei que ele viu a carruagem? Porque só tinha os dois ali e a história foi contada. Ele viu a carruagem. Mas tem um ditado que eu não sei se aqui no Rio vocês conhecem: olho no peixe e olho no gato. É você conseguir olhar. Eu estou olhando aqui, para o Daniel, para o Gabriel. Eu consigo dizer que o Gabriel está de camisa cinza, que tem alguma coisa escrita de branco. Eu estou conseguindo ver que ele está de tênis preto, mas eu estou aqui, Eu estou interagindo com o fogo, com a bênção. Eu estou aqui, aleluia, que carruagem de fogo maravilhosa. Meu Deus, o poder de Deus é maravilhoso. Mas eu quero algo mais. Eu não posso perder o Senhor de vista. Eu posso experimentar as bênçãos sem me embriagar com ela. A Bíblia diz que Noé, posso seguir no Espírito? Eu tinha preparado outra coisa, até mandei você abrir um texto. Daqui a pouco nós voltamos aqui, se o Senhor assim permitir. A Bíblia diz que Noé,
depois do dilúvio, ele desce, ele faz algo. A Bíblia diz que Noé plantou uma vinha. Noé plantou uma vinha. Olha, não há problema nenhum em plantar uma vinha. Plantar uma vinha é algo maravilhoso, agricultor. Plantar uma vinha fala de produzir, plantar uma vinha fala de fazer, plantar uma vinha fala de frutificar, plantar uma vinha fala de prosseguir, de avançar. Depois de um tempo de escassez dentro da arca, ele desce e algo novo começa a acontecer. Ele planta uma vinha, brotou algo da terra, uma bênção aconteceu. Aí Noé plantou uma vinha, mas o texto diz que depois de Noé ter plantado uma vinha, ele se embriagou com ela. E aí foi uma desgraça, viu? Aí que foi o problema. Diga comigo, plantar uma vinha é uma bênção. Eu só não posso me embriagar com as bênçãos. Deus abençoa, mas não é para você se embriagar, é para você comer. Ah, que gostoso, que bênção. Deus quer que você celebre cada vitória. Meu Deus, que coisa linda. Que Deus abençoe a sua filha, né, que está fazendo aniversário do irmão. Que coisa linda esse momento aqui, irmão. Valoriza algo assim. Gratidão por aquilo que Deus fez. Aleluia, eu pude celebrar junto o que Deus fez. Deus quer que cada bênção, quando chegar para você, você diga glória a Deus. Por quê? Porque você está glorificando ao Senhor e você está liberando o poder do testemunho. Deus quer que você se alegre com cada bênção, que você sorria, que você interaja com a bênção. Dia das Crianças está aí. Quem aqui deu presente aos seus filhos, sabe que nós não damos presente aos nossos filhos esperando receber o outro igual, no mesmo valor, até porque no final das contas quem vai pagar é nós mesmos. Sim ou não? A Bíblia inclusive diz que Deus nos abençoa para que a gente faça isso. Por que Deus nos dá recurso para a gente devolver para Ele? Pela alegria de ser pai. Pela alegria, pela interação, pelo relacionamento. Mas aqui, quando você dá um presente para o seu filho, o que você quer? Ver o seu filho desfrutando. Mas aí você deu para o seu filho uma bênção, uma bola, você deu ao seu filho um videogame. O que você quer? Ver o seu filho feliz e participar. Agora, quando aquilo que era para trazer relacionamento começa a trazer distanciamento, aí é um problema. Não sai do videogame, a bola é sobre ele, você não interage. Não, a bênção está te roubando da comunhão. Nós damos presentes aos nossos filhos para que a alegria deles seja perfeita, e a Bíblia diz que Deus faz isso, para que a gente possa interagir com eles. Então, quando Deus nos abençoa, Deus quer que você solte um sorrisão. Casei, aleluia, fui abençoado, recurso chegou, a viagem que eu sempre quis fazer chegou. Deus quer que você se alegre, Deus quer que você diga glória a Deus, Deus quer que você testemunhe. Foi curado, testemunha. Todo testemunho carrega em si uma mensagem. Todo testemunho, quando você está contando, carrega em si uma mensagem. Deus pode fazer de novo. Aleluia. Tem que testemunhar mesmo. Porque o testemunho, ele é um fim de um processo. Testemunho é um fruto. Diga comigo, testemunho é um fruto. Ok. Um fruto contém em si sementes. Por que o testemunho é um fruto? Poxa, vem comigo aqui. Você estava lá orando pela sua cura. A cura não chegou no primeiro dia. Você permaneceu. Casamento destruído. Todo mundo dizendo, desiste desse homem, desiste desse relacionamento. Você disse, eu tenho uma palavra, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E você permaneceu. Ou seja, a semente chegou. Você ouviu o evangelho dizendo que Deus quer salvar a sua casa. Você plantou no seu coração, começou a guardar a terra. Vinha gente para roubar a semente, vinha o diabo, você, não, eu tenho uma palavra. Ou seja, você permaneceu regando. De repente brotou, cresceu, gerou um fruto, aconteceu. Aleluia. Você comeu, coma, desfrute.
Comeu? Que delícia! Eu e a minha casa, meu marido agora está sendo batizado. Ele que dizia que nunca ia pisar numa igreja. Aleluia, você está aqui comendo e está dando glória a Deus. Aleluia! A faculdade, ninguém na minha família nunca fez faculdade. Eu fui o primeiro. Deus prometeu e Deus cumpriu. Você está comendo. Glória a Deus, aleluia! Só que todo fruto contém sementes. Então quando você conta, você está falando do fruto. E quando você está falando do fruto, Deus está liberando sementes para quem ousar crer. Quando um testemunho está sendo contado, o mundo espiritual está assim, ó. Tem essa visão a partir de hoje, porque infelizmente em muitas igrejas a hora do testemunho é uma hora chata para alguns crentes. Porque prova o coração de alguns, né? Porque chorar com os que choram é mole, irmão. Tem gente aqui que chora até com quem não conhece. Chorar com o que chora, vai no velório. Você pode não conhecer, você está chorando. Agora, se alegar com os que se alegram é o fruto de alguém maduro. É quando Deus vem e prova o nosso coração. A hora do testemunho, ela é extremamente poderosa, e a igreja atual tem perdido isso, porque o nosso culto, não, eu já vi que o de vocês não é assim, teve testemunho, mas muitos lugares que eu vou por aí, o culto tem que ser 40 minutos, ó, pá, 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 pá. Não tem espaço para viver a igreja. É um fast food, assim, ó, rápido, rápido, pega aí, pega seu lanche, vai embora, vai embora. A gente não vive igreja. Poder do testemunho. Nunca acha esse momento chato, desnecessário. Ai, vem um pastor contar a história. Ei, irmão, fruto está sendo apresentado e sementes estão sendo distribuídas. O testemunho está sendo contado, há uma mensagem no mundo espiritual. Deus está pronto para fazer de novo, se alguém ousar crer. O diabo não quer testemunho na igreja, porque ele sabe o poder da semente, a gente que aprendeu a desprezar. Então Deus, Ele ama abençoar. Ele quer que você dê glória ao nome dEle. Conte o que Ele está fazendo. Ô irmão, mas não se embriaga. Não se embriaga. Eu vou trocar de texto. Abre a sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 31. Provérbios capítulo 31. Você disse que eu podia ficar à vontade influindo no Espírito, né? Então vamos lá. Provérbios capítulo 31, verso 6. Eu ia ensinar, ministrar sobre como uma comunidade pode atrair a presença manifesta de Deus, como prestar um culto sobrenatural, um culto que desperta. O tema da mensagem era o culto que desperta o sobrenatural de Deus. Mas foi fluindo de maneira como que se o Senhor quisesse nos levar a um lugar, antes da gente ter o mover em comunidade, como se Deus quisesse despertar alguns aqui para um mover pessoal com Ele, uma experiência pessoal. Aleluia. Provérbios capítulo 31, verso 6 é tão lindo, tão lindo. É o tema de uma conferência da nossa igreja agora nos próximos dias. Eu tenho visto assim, na minha comunidade, agora a gente conseguiu entrar num lugar de cura e estamos sendo curados dessas coisas que eu vou falar aqui. Mas eu tenho visto, não sei, talvez não seja a realidade de vocês aqui, mas eu tenho visto tanta gente que já queimou por Jesus, já queimou cheio do Espírito Santo, cansada. Às vezes eu sinto algumas comunidades que eu vou e a minha igreja estava desse jeito. Eu vou falar da nossa realidade lá. Todo mundo na igreja um pouco cansado, adoração pesada, pouca disposição para servir a Deus. Eu venho de um tempo, e olha que não tem tanto tempo, né, gente? Porque eu não sou velho, não. Mas no meu tempo, há 20 anos, 25 anos atrás, quando eu me converti, meu Deus, as pessoas queriam estar furnadas dentro de igreja. É bom demais, os jovens queriam estar dentro da igreja o tempo todo. Você tinha que, pastor de jovem, que já foi pastor de jovem, vai embora, pelo amor de Deus, benção, eu te envio para casa, vai com Deus. A gente queria ficar dentro da igreja. E muitos aqui já viveram esse momento quando se converteram. Uma paixão, uma vontade, uma devoção de estar com o Senhor, de estar na comunhão dos santos. Eu tenho reparado como a igreja, não posso falar na totalidade, mas é na nossa realidade lá, está cansada. E eu comecei a me perguntar, por que, Senhor? E uma das primeiras coisas que Deus nos disse lá, é que vocês têm muito,
e o muito que vocês têm tido, que eu tenho dado, tem ganhado o coração de vocês. Em que sentido? O Senhor começou a me mostrar que coisas que nós desfrutamos como igreja hoje não era a realidade dos nossos pais espirituais, porque eles estavam profetizando essas coisas. Os nossos pais não tinham uma estrutura como essa, meu Deus. Os nossos pais andavam com Bíblia debaixo do braço, e ser cristão era sinônimo de ignorância. Ao tolo, ao desinformado, ao povo idiota, povo bobo que carrega essa Bíblia, era satirizado. A gente não tinha recurso. Olha essa igreja aqui, gente. A gente se acostumou com coisas que não eram para a gente ter se acostumado, porque isso aconteceu tem pouco tempo. Nos últimos 30 anos para cá, quanto recurso, quantas ferramentas o Senhor tem concedido à igreja. Olha isso aqui, gente, quanta excelência. Há 40 anos atrás os nossos pais não tinham nada disso. Internet, a facilidade que nós temos hoje para poder ouvir sermão. Você ouve sobre o tema que você quiser. Eu ainda sou de um tempo, há 20 anos atrás, que para você ter uma... Eu venho de uma igreja tradicional. Eu fui pastor metodista. Quando eu me converti na igreja metodista, a igreja metodista era muito tradicional, ao ponto de não ter qualquer interação no culto. Bancos de madeira, todo mundo louvou, tocando, todo mundo aqui, ó. No máximo uma mão erguida. Glória a Deus em voz alta de jeito nenhum. Eu me converti nesse contexto, só que eu conheci Jesus e comecei a ler a Bíblia. E quando eu comecei a ler a Bíblia, Jesus me apresentou o Espírito Santo. E aí eu comecei a me perguntar, cadê esse Espírito Santo? Eu comecei a ler sobre os dons espirituais. Eu olhava para Filipe, em Samaria, eu falava, ninguém na igreja falou que a gente pode orar pelos enfermos, eles podem ser curados. Eu comecei a ler o apóstolo Paulo falando sobre oração em línguas, eu falei, ninguém nunca falou desse dom. E eu comecei a comer a palavra. E desde o início eu entendi uma coisa, se está escrito aqui é para mim. Não tem nada que me separa de Pedro, de João. Todos esses homens foram homens sujeitos às mesmas paixões do que eu. Como diz sobre Elias a palavra. Eles ousaram a crer, e se eu ousar crer, eu posso vivenciar essas coisas também. Eu li o que os discípulos de Jesus faziam. Aí depois eu comecei a ver Jesus orando e dizendo, eu oro por todos aqueles que aqui estão e os que haverão de vir. Orou por mim, me chamou de discípulo. Então eu posso vivenciar essas coisas também. Aí começou o problema, irmão. Aí começou o problema, eu comecei a levantar no meio do culto, sozinho, na hora do louvor, na hora da palavra. Aliás, o pastor pregava uma palavra fervorosa, aquilo tomava meu coração. 2.000 pessoas na igreja de banco de madeira. Eu levantava e começava, aleluia! Aí depois eu olhava para o lado e falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? E todo mundo olhando. Porque os meus pais não deixavam eu ir na igreja, quando eu me converti, os meus pais não eram crentes, hoje são diáconos na nossa igreja. Mas no começo eles não eram convertidos, não conheciam o Senhor. E meu pai falou assim, não conte comigo para ir na igreja. Meu pai me dava dinheiro para qualquer coisa, mesmo para ir para a igreja. Então eu só tinha recurso do meu bolso para ir na igreja final de semana. Eu não tinha para todos os dias que eu queria ir. Aí eu comecei a ir numa igreja do bairro. Aquela, aleluia. Aquela, irmão, tu conhece, aleluia. Aquela de porta de garagem. Que eu passava o pandeiro comendo. Jesus, Jesus, cavaleiro do céu, nunca perde a peleja. Tô em casa, aleluia. Aleluia. E eu comecei, eu não tinha dinheiro para ir na igreja no centro da cidade, eu ia na igreja perto da minha casa. Conheci o Espírito Santo. Hoje a nossa igreja é uma igreja pentecostal. Mas eu conheci o Espírito Santo assim, irmão. Foi assim que eu conheci o Senhor. Me apaixonei pelo Espírito Santo. E muitos aqui viveram essa experiência. E hoje, desanimado. Vou porque tem que ir. Faço porque tem que fazer. Aonde está o fogo? O que aconteceu? E o Senhor disse, o que está acontecendo com a igreja hoje, que aquilo que os pais de vocês oraram, por autoridade, por espaço na sociedade, por recurso para o avanço do reino de Deus, tudo que os pais de vocês oraram está acontecendo. E fui eu que fiz. A questão é,
as bênçãos chegaram e vocês estão olhando mais para a estrutura, interagindo mais com as ferramentas e se esquecendo, bem-aventurado. Por que o povo está triste e depressivo dentro da igreja? Bem-aventurado, mais do que feliz, são aqueles que ainda dependem de Deus. O desafio é, tendo recebido todo esse favor que os nossos pais oraram, continuarmos sendo o povo que depende do Espírito Santo, que evangeliza na internet, sim, que usa as redes sociais, sim, que usa todas as ferramentas, o LED, mas uma coisa ainda se mantém no nosso coração e é inegociável: nós cremos e confiamos e esperamos o poder do Espírito Santo. Há uma mensagem do nosso coração que os nossos pais nos passaram: sem ti, Senhor, sem o teu poder, nada podemos fazer. Não nos envergonhamos do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Ei, o Evangelho não é um restaurante que você vai, você pode escolher arroz e carne. Ah não, eu quero só a parte da palavra. Você não pode fazer isso. O apóstolo Paulo diz que o Evangelho é. Sabe o que o Evangelho é? É o poder. Tirou o poder, acabou o Evangelho. Tirou a expectativa, a dependência do Espírito Santo, não sobra nada. Isso aqui vira clube social para a gente vir final de semana, falar de criação de filho, dividir experiências e só. Tiramos o poder de Deus, perdemos a fome do Espírito Santo, não sobra nada. Nós temos que voltar para esse lugar, meu irmão. Senhor, de fato o Senhor tem nos dado muitas coisas, que igreja linda, mas o nosso coração continua humilde, quebrantado e dependente. Eu ainda sou aquele menino. Diante dos homens você me fez grande, e você tem que se comportar diante dos homens como um homem mesmo, como alguém maduro. Mas diante de Deus, Davi nos ensina isso: um guerreiro diante dos homens, inquebrantável diante dos seus adversários, inquebrantável diante das adversidades, mas diante de Deus um menino quebrado, dizendo: eu preciso da sua presença. Provérbios 31, vamos ler. Aleluia. Provérbios 31, verso 6. Olha o remédio aqui para esse sofrimento, para essa amargura, para esse ressentimento. Verso 6: deem bebida forte ao que está sofrendo, dê vinho àquele que está amargurado de coração. Ei, quando nós lemos esse texto, a gente tem que entender o contexto que o escritor de Provérbios está falando, e depois ler o texto de novo a partir da perspectiva da revelação. Quando a gente lê o texto, primeiro o contexto. Qual o contexto? Quem gosta de filme de guerra aqui, medieval, assim, filme antigo? Eu gosto demais. Os filmes antigos vão nos mostrar que quando alguém era ferido por uma flecha ou por uma espada, vamos imaginar uma flecha, tomou uma flechada, pá, no ombro. Como era feito o processo de retirada dessa flecha? Como era dado a essa pessoa a anestesia para suportar o processo da cura? Bebida forte. Eles não tinham acesso aos medicamentos que nós temos hoje. Você vai ver que a pessoa falava assim: ei, me dá essa bebida, eu quero. E ele vira tudo, bebe tudo. Porque a bebida, ela naquele aspecto, ela é anestésica. Ah, pastor, então eu vou beber. Ô, meu irmão, peraí, né? Peraí, calma que a gente vai ler a partir da revelação. Peraí, segura a onda aí. Você hoje tem analgésico, amém? Toma um Dorflex, aleluia. Toma anestesia, aleluia. Mas no contexto que eles estão aqui, a bebida não é porque eu quero ficar embriagado, é porque eu preciso ser transportado da realidade. A bebida, ela transporta da realidade. A realidade é dor e sofrimento. A bebida sequestra para um lugar anestésico, de menos dor.
Então ele está dizendo assim: alguém que está sofrendo, dê bebida forte. Pastor, eu acho que eu vou desviar. Está tão sofrida a minha vida espiritual. É por causa disso, é por causa daquilo, é por causa de falta de oportunidade na igreja, é porque as bênçãos de Deus não estão acontecendo. Mentira. Essa é só a desculpa que você está dando. Não é. Porque muitos de vocês aqui, quando se converteram, tinham menos dinheiro do que tem hoje. E estavam amando Jesus e perseguindo a presença de Deus intensamente. Não é por falta de oportunidade, porque muitos de vocês hoje têm mais oportunidade, são mais vistos do que eram quando começaram a caminhar com Jesus. O problema não é o que está te acontecendo, o problema é que você parou de beber do Espírito Santo. Você perdeu aquele lugar de embriaguez constante, de dependência do Espírito Santo. Talvez você aprendeu a transferir o culto para o pastor. Vou lá na igreja que o pastor faz um culto para mim. Culto é intransferível. Culto não se assiste, culto se presta. Ninguém sai de casa para assistir culto. Você sai de casa para prestar um culto em comunidade com seus irmãos. Muitos de nós começamos a sofrer do mesmo mal do povo lá no Egito. Moisés desce do monte e eles falam: fala você com Deus. É temível a voz de Deus. Eu não quero ouvir. Fala você e nos conta. Alguns começaram a ouvir o Espírito Santo dependendo de Deus, depois começaram a transferir o sacerdócio. Fala você com Deus. Ora por mim, busca por mim, resolve por mim. Porque no final das contas nós não queremos, alguns não querem ouvir a voz de Deus, porque sabem que quando nós ouvimos a voz de Deus nós nos tornamos indesculpáveis. Aí a gente prefere que o outro ouça, porque aí se o pastor diz para mim que Deus falou com ele, agora eu tenho a oportunidade de dizer: é de Deus ou não é. Mas agora quando Deus fala com você, então o problema não é o que deixou de acontecer, as bênçãos que não aconteceram. Tu não tinha nada quando você veio para Jesus e amava o Senhor. Ah não, pastor, o problema foi que o líder tal me ofendeu, o irmão tal me ofendeu, foi o que eu vi, gerou uma ofensa no meu coração. Esse é o problema, pastor. Não é. Não é. Porque no começo da sua caminhada, os ímpios, ou talvez até alguns crentes calejados de igreja, ficavam preocupados com a sua conversão. E, rapaz, você já viu o que acontece dentro da igreja, né? Começava a te mostrar os problemas da igreja. Você está muito apaixonado pelo Senhor, mas prepara, porque acontecem essas coisas na igreja. As pessoas te contavam. Alguém chegava, você ficou sabendo de fulano que desviou, você dizia assim: não quero ouvir não. Apaixonado pelo Senhor. É mesmo? Vamos orar por ele. Alguém não te tratou de um jeito bacana, talvez alguém até cutucava em você e falava assim: você viu o que o cara falou contigo? Você nem tinha visto, porque você estava totalmente embriagado pela presença, transportado da realidade, vivendo na realidade do Espírito. Aleluia. Está amargurado? Pastor, estou amargurado porque o pastor não me cumprimentou do jeito que eu gostaria, algo não aconteceu, alguém não me notou, alguém falou de mim. Acontece essas coisas na igreja, mas esse não é o motivo. Você está amargurado porque está te faltando bebida forte. Efésios capítulo 5, o último texto que nós vamos ler para a gente orar. Agora vamos ler Provérbios 31 a partir da perspectiva da revelação. Efésios capítulo 5. Nós amamos a sua presença, Senhor. Alguém aqui, Senhor, alguém aqui está pronto para o Senhor. Aleluia. Efésios 5, verso 18. Você pode se colocar de pé no seu lugar? Você pode erguer suas mãos e liberar sua fé e sua expectativa ao Espírito Santo, enquanto a tangedora ministra. Efésios 5:18. E não vos embriagueis com o vinho, e qual há
dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Vinho para nós não é o vinho que se produz do suco da vide. Vinho para nós, bebida forte para nós, é o Espírito Santo. Ei, tá sofrendo? Beba bebida forte. Tá amargurado? Ressentido com alguém? Não tá conseguindo liberar perdão? Se encha do vinho do Espírito. Ei. Olha isso aqui. O apóstolo Paulo, ele é muito didático. Ele diz assim: não vos embriaguei com vinho, mas enchei-vos. Diga comigo, enchei-vos. Esse vós aqui, ele traz um senso de participação para nós. Porque ele diz assim: enchei-vos. Sabe o que ele está dizendo? Encham-se do Espírito Santo. Ele não está dizendo: olha, orem para que Deus vos encha. Ele está dizendo: enchei-vos, façam vocês alguma coisa. Ele está dizendo assim: da parte de Deus, Ele já liberou. Quantos nasceram de novo aqui? Quem nasceu de novo tem o Espírito Santo. Aleluia. O Senhor já deu a você o Espírito dele. Agora Ele está dizendo aqui: enchei-vos. Ei, agora se encha desse Espírito. Interaja com esse Espírito Santo que está aí dentro de você. Dá lugar, como diz um bom pentecostal. Aleluia. Dá lugar para o Espírito Santo. Percebe a presença. Volta a olhar para ela. Volta a depender dela. Volta a clamar. Ei, Timóteo, desperta o dom de Deus que há em ti. Ei, Timóteo, ei, abana, desperta o fogo que um dia esteve no seu coração. Ei, aí ele vai dizer: enchei-vos. Mas ele não para aqui. Nós muitas vezes pregamos só até aqui. Só que Paulo vai ensinar como. Ele vai ensinar como. Porque ele não pode dizer assim: ei, se enchem do Espírito Santo, virar as costas e ir embora. Porque a gente vai ficar: mas tá, eu quero. Mas como que eu faço isso? E ele vai ensinar como. Olha que coisa linda. Falando entre vós em salmos, cantando hinos, cânticos espirituais, orando no Espírito, orando em línguas, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando ações de graças por tudo a vosso Deus. O apóstolo Paulo está dizendo assim: quer ser cheio? Abre a boca. Já viu alguém comer com a boca fechada? No natural é impossível. No espiritual também. Todo o processo, exceto o último que eu não li aqui, que é sujeitar os irmãos, envolve abrir a boca. Quer ser cheio do Espírito Santo? Canta hinos. Quer ser cheio do Espírito Santo? Ações de graças. Quer ser cheio do Espírito Santo? Ora no Espírito. Quer dizer que quando eu vou expressando a minha fome, o Espírito Santo vai sendo derramado e eu vou sendo cheio, mais cheio, mais cheio, mais cheio, mais cheio. Aleluia! Está para você, está disponível para você. Abre a sua boca. Por 10 minutos nós vamos orar e eu vou encerrar. Orando no Espírito. Você ora no Espírito, ore um pouco em outras línguas. Se você não ora em línguas ainda, diga: toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. Eu quero orar por você que o seu coração, enquanto eu pregava, queimava por mais de Deus. Eu sei que a palavra é a palavra de Deus. Ela abençoou todos aqueles que abriram o coração para a palavra. Tem coisas que você ouviu de Deus que eu nem falei, mas que a palavra saltou no seu coração. Mas eu quero orar agora especificamente para aqueles que, quando eu estava aqui ministrando, o seu coração estava queimando. Sou eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso do poder de Deus. Eu quero voltar para um lugar que eu não deveria ter saído. Eu quero
essa presença que o seu coração está desejando há um tempo, e você sentiu, é hoje. Hoje é o meu dia. Se enquanto eu falava, o seu coração queimava. Se você está desejoso por um novo batismo do Espírito, vem, eu quero orar por você. Eu creio que você vai ser cheio do Espírito Santo. Vamos, vamos, não demore, venha rápido, venha rápido. Quem está com fome, vem rápido. Aleluia, isso. O Senhor vai marcar a sua vida hoje para sempre. Deus vai separar alguns aqui para o chamado, para o ministério. Deus vai liberar dons espirituais. O meu coração já queimou, pastor. Eu já desejei mais a presença do que eu desejo hoje. Mas eu tenho me distraído um pouco. Sai do seu lugar e vem aqui, eu quero orar. Eu quero orar para que o Espírito Santo te encha. Ei! Vamos! Fogo de Deus, você que tem fome, vamos lá. Senhor, se você está cansado, sobrecarregado, amargurado, seja cheio do Espírito Santo e curado agora. Mais, Senhor, fogo de Deus. Vamos, Espírito Santo. Mais, Senhor. Ei! Fogo de Deus. Mais, Senhor. Mais fogo. Batiza, Espírito Santo, um novo batismo, um novo mergulho na sua presença. Mais, deixa fluir. Ei, não nos envergonhamos do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Isso, deixa fluir. Ei, Espírito Santo, seja livre para responder a Deus. Espírito Santo, mais. Ei, fogo de Deus. Vamos, Espírito Santo. Sacia a fome do faminto. Sacia a fome de quem tem fome. Libera dons espirituais, Senhor. Aviva a tua obra no meio dos anos. Aviva, Senhor. Ei! Dons espirituais, ferramentas novas no Espírito. Fogo de Deus. Toda amargura, todo cansaço. Seja livre para responder a Deus. Fogo de Deus. Fogo de Deus. Mais. Aleluia. Ei. Mais, Senhor. Vamos, Espírito Santo, mais. Ei. Fogo de Deus. Fogo. Mais. Vamos, Espírito Santo. Vamos. Você tem fome? Receba, em nome de Jesus. Mais, Senhor. Fogo de Deus. Mais. Seja cheio do Espírito Santo. Toda mágoa, todo ressentimento indo embora.
Alguns de vocês vão voltar para o mesmo lugar que vocês saíram. O mesmo trabalho, a mesma segunda-feira, mas nada será mais do mesmo jeito, porque vocês estão voltando cheios do Espírito Santo. Ei, as mesmas coisas que feriam não vão ter poder de ferir mais. Ei, mais Senhor, dá força para essas mulheres que estão lutando pelos seus casamentos, pelos seus filhos. Enche elas do Espírito. Enche esses jovens que têm fome da sua presença, Senhor. Mais, Senhor. Todo espírito de desistência do chamado, não. Pegue de volta. Pegue de volta o arado. Pegue de volta a sua rede. Seja cheio do Espírito Santo. É tempo de responder a Deus. É tempo de responder. É tempo de responder. Se faltava poder, se faltava ânimo, se faltava disposição, não falta mais. Receba poder do Espírito Santo para responder a Deus. Aleluia. Vamos, Espírito Santo. Vamos. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Mais, Senhor. Vamos, Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus. Amém, Jesus. Ei, fogo de Deus. Fogo. Ei. Está afastado dos caminhos do Senhor, ou não entregou a sua vida ainda para Cristo, quiser fazer isso agora, vem aqui na frente, bem aqui na frente aqui. Pastor, eu estou afastado dos caminhos, eu ainda não entreguei a minha vida, mas quero participar. Eu quero participar do arrebatamento da igreja, pastor. Eu quero participar, Senhor. Eu quero estar, Senhor. Se você está aqui nessa noite, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar por você, você que está afastado, ou ainda não entregou a sua vida para Cristo. Cadê você? Pastor, eu quero. Porque cheio, eu tenho certeza que cada um de nós aqui já está sendo cheio. Mas o que garante a vida eterna é o reconhecimento de Jesus como Salvador da sua vida. Então, se você está aqui afastado ou afastado, ainda não entregou a sua vida a Cristo, quiser fazer isso hoje, peça licença aí, vem aqui à frente. Tem alguém aqui nessa noite? Eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida. Você está aqui nessa noite? Você vem hoje? Você vai entregar a sua vida a Cristo hoje? Você vai voltar aos caminhos do Senhor hoje? A decisão é sua. Não? Que Deus te dê mais uma oportunidade em nome de Jesus. Feche seus olhos onde você está. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, que está nos céus. Aqui, Senhor, está a sua igreja reunida. Pai querido, nós queremos te agradecer por essa palavra, por esse mover do Teu Espírito Santo em nossos corações.
Abençoe, Senhor, cada uma dessas vidas. Encha-os cada vez mais do Teu Espírito, porque nós sabemos que o que faz a diferença em nossa vida é ser cheio do Teu Espírito Santo. Ó Senhor, em nome de Jesus, também te pedimos que nos despeça em paz nessa noite, nos leve em paz para as nossas casas. Pai querido, em nome de Jesus, nessas ruas, Senhor, que os Seus anjos estejam acampados ao nosso redor, nos escondendo desses homens maus, perversos, que tenhamos uma noite tranquila e um sono restaurador. Te pedimos também, ó Pai, que essa semana que se inicia hoje, Pai, seja a melhor semana na nossa vida vivida até o dia de hoje, uma semana de respostas, uma semana cheia do Teu Espírito Santo. Fala conosco, ó Pai, para que possamos tomar a decisão certa em nossas vidas, para que o Teu nome seja glorificado. Nós Te agradecemos, Senhor, por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor? A Ele seja a honra, ao Senhor seja a glória, a Ele seja o louvor e toda adoração, para sempre e para sempre. Amém e amém. Pastor Bill, muito obrigado, Deus abençoe. Pastor Gabriel, Daniel, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Estive lá em cima com as crianças, também foi uma bênção lá, viu? Tenho certeza que os pais estão aqui, por isso que eu vou falar, vocês têm filhos preciosos. E eu tenho convicção de que eles não crescerão apenas em estatura, viu? Isso aqui também é profético, mas também crescerão em graça e conhecimento da palavra de Deus, e farão a diferença na geração deles, serão tremendamente usados por Deus. Eu creio nisso. Você também crê nisso? Você pode dar um forte aplauso ao Senhor pela vida das crianças? Glória a Deus, glória a Deus. Amanhã pela manhã tem aqui o Homem de Coragem, às 5 horas da manhã. Você, homem que quiser participar, esteja aqui, tá certo? É 1 hora, teremos aqui oração, palavra, seremos abençoados. Então você que puder, homem vencedor, esteja aqui 5 horas da manhã, de 5 às 6, bem rápido, tá? Só para abençoar seu dia e a sua semana. Quarta-feira, irmãos, eu vou estar recebendo aqui também, né, 2 amigos, pastor William, se eu não me engano, o Alisson, eu sempre confundo, o Alisson, e também o Samuel, saxofonista. Ele é lá do México, e sempre que ele vem ao Brasil, ele sempre faz questão de estar aqui na igreja para nos abençoar com o chamado dele. Tenho certeza que vai ser uma quarta-feira muito, muito, muito abençoada, tá bom? Que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, e que essa semana seja a melhor semana da sua vida vivida até o dia de hoje. Que a graça do nosso amado Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja em nossos corações, não só hoje, mas para todo sempre. A igreja diz, a igreja diz, vitória em Cristo para a sua vida. Deus te abençoe, vá em paz.